Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, queridos amigos que acompanham a TV Rádio Fraternal. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Este momento gostoso de aprendizado e que a gente pode aqui fazer o Evangelho entre amigos e vocês aí em casa nos acompanhando. Para aqueles que já querem abrir o Evangelho e saber da lição de hoje, ela está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. E o item que nós vamos estudar, vamos conversar hoje, é o item 10, que está lá nas Instruções dos Espíritos, o homem no mundo. A gente pede, antes de iniciarmos o Evangelho, que vocês que nos acompanhem, acompanhem também o conteúdo, todo o conteúdo da Rádio Fraternal. Na página da rádio, www.fraternal.net.br, vocês encontram conteúdos edificantes, palestras, músicas, enfim, conteúdo que nos ajudam muito na nossa evolução, no nosso esclarecimento espiritual. Então, fica o convite para que vocês acompanhem, para que vocês nos ajudem também na divulgação, compartilhando o conteúdo, indicando uma palavra, muitas vezes aquele amigo que está precisando, que vai ler um texto edificante, que vai ler uma mensagem positiva, que tanto ajuda e que todos nós necessitamos. O roteiro para o Evangelho no Lar também está lá na página. Então, para aqueles que querem maior esclarecimento de como fazer o Evangelho, é só recorrer ao roteiro. E o item de hoje, para quem nos acompanha no YouTube, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, todo o texto que vai ser lido e comentado hoje está aí à disposição de vocês. Hoje, quem faz a condução do Evangelho sou eu sou a Patrícia. Quem fará a leitura é a Márcia, que está aqui à minha direita. A prece inicial vai ser feita pela Kátia, que é à minha esquerda, as vibrações pelo Ricardo à esquerda e o Júnior fará a prece final. Então, apresentados todos nós, vamos iniciar o nosso Evangelho com a prece. Neste momento, vamos serenar nossos pensamentos, deixar momentaneamente as nossas aflições, preocupações, momentaneamente acomodadas lá num cantinho, de nossa mente. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Mãe Maria, aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham em todos os momentos, nossos anjos de guarda. Vários nomes damos a eles, mas seguramente sempre temos aqueles que nos acompanham com a finalidade de nos orientar nessa jornada. Vamos estar conectados agora com todas essas coisas boas, aquelas figuras que sempre nos remetem à paz, ao bem, e que sempre, ao nos elevarmos a eles, nos trazem aquela esperança de que tudo há de melhorar, se estivermos num momento difícil, ou aquelas pessoas aquelas figuras às quais vamos agradecer tudo que temos. Então vamos nos elevarmos a eles e pedir que eles nos amparem nesse momento, para que a lição de hoje seja por nós bem ouvida, bem interpretada, que possamos aplicá-la à nossa vida cotidiana. E nos ajudando nesse sentido, vamos fazer agora a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Feita a prece, vamos então para a leitura. Capítulo 17. Sede perfeitos. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos. Não melindres a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que elevai o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltar vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Este é um trecho assim muito bonito do Evangelho, aliás, todos são, né? Mas ele nos diz aqui sobre o homem no mundo. E é a mensagem de um espírito protetor. E ele logo abre aqui a fala dele, dizendo que a gente não deve apenas elevar o pensamento em prece sem estar preparado para isso. Porque o nosso preparo interior ele é importante. O homem no mundo ele precisa viver segundo as leis do mundo, porque nós estamos aqui encarnados, com necessidades de encarnados e vivemos as leis da sociedade. Nós não podemos nos afastar disso, né? Por mais que a gente resolva ter uma vida mística, elevada, com padrão mental positivo, ainda assim nós somos testados aqui no mundo, até porque isto faz parte da nossa evolução. Nenhum de nós evolui sozinho. Era muito fácil, né? Se nós pudéssemos nos retirar do mundo e ficar ali na contemplação do divino, só com pensamento elevado, só em prece, só em oração. Então isso, claro que não é possível. Mas
o sentimento, né, de prece, de gratidão, de reconhecimento de Deus, ele é possível sim, mesmo vivendo as adversidades do mundo. Cabe a gente estar assim muito vigilante. Aliás, Kardec coloca, né, no início do Evangelho, a necessidade da nossa vigilância. Tanto é que ele coloca: vigiai e orai. Às vezes orar é até fácil, porque a gente de repente recita uma oração e tá ali, beleza, a gente consegue, mas estar vigilante é algo que exige muito mais de todos nós, mas que é possível sim, mesmo diante das adversidades do mundo. Então, ele nos disse isso, né? Para que a gente saiba que a gente vai estar aí em contato com espíritos de diversas naturezas. Nós não vamos ter só facilidades. Às vezes a pessoa vira assim para a gente e diz assim: ai, mas eu rezo tanto, rezo. E parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já ouviram isso, né? Eu costumo brincar com esta fala e dizer assim: imagine só se não rezássemos, se já está ruim, né? Se a gente considera ruim, sem rezar, rezando, imagina se a gente deixasse de rezar. Então, estar em comunhão com Deus, em conexão com o divino, a gente buscar assim, valorizar aquilo que a gente faz como obra, né, de Deus, é importante. É importante para que a gente se sinta bem, é importante para que a gente se autovalorize e valorize quem caminha conosco. Então, caminhar no mundo é algo assim que exige extrema atenção de todos nós. E como Jesus nos coloca, nós já sabemos que a perfeição não é deste mundo. Nós não vamos ainda ser perfeitos neste mundo aqui de prova e expiação, porque nós justamente estamos aqui para sermos provados e expiarmos as nossas faltas passadas, né? Então a gente vai ser provado o tempo todo. Mas, como ele nos diz aqui no final, né, que a gente precisa aprender a purificar e santificar todos os nossos atos, honrar aquilo que fazemos. E uma das coisas mais importantes que eu penso que a gente deve fazer é cultivar o hábito da gratidão. A gente agradecer por tudo aquilo que a gente conseguiu fazer e as coisas que deram certo, as coisas que às vezes não dão tão certo assim, mas que sem dúvida todas elas servem para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, assim, deste trecho é isso que eu traduzo, né? Isso que eu interpreto, e agora eu abro os comentários. Como a Patrícia disse, é um texto lindo, como todos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E um pouquinho, ao ouvi-lo, me remeteu a exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos buscando um momento de conexão com o Pai, com as palavras de Jesus. Nós fazemos a prece inicial, onde a gente pede aos bons espíritos que nos acompanhem nesse momento de estudo, para que possamos extrair o melhor dessa lição. E ao final vamos fazer uma prece final, agradecendo pelo que tivermos apurado dessa lição. Então, me remeteu muito a esse nosso momento. E esse momento de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, deveria ser uma constante no nosso dia a dia, em nossa vida. Aos pouquinhos a gente está aqui para aprender, né? Tanto que dentro da doutrina espírita a gente fala muito em reforma íntima, que nada mais é da procura de nos melhorarmos, né? Então, aos pouquinhos a gente vai tentando adequar isso ao nosso dia a dia. Então, pela manhã, já procurar fazer um agradecimento ao Pai, pedir que o nosso dia seja abençoado, que as coisas corram bem. Ao final do dia, vamos também fazer aquele agradecimento pelo que tenha acontecido, pedir que o próximo dia seja melhor. Então, esse hábito de estar em conexão com o mais alto, ele tem que ser uma constante na nossa vida, no nosso dia a dia, em estarmos elevando o pensamento antes de algo que vamos fazer
e agradecendo após o resultado daquilo que nos propusemos a fazer. Então é o que eu levantei, vamos dizer assim, dessa lição. O texto de hoje ele é um texto curto, mas com muitas orientações, muitas instruções, né? O nosso irmão, o que ele nos passa é a questão da posição do homem no mundo. O porquê nós estamos aqui, né? O que ele nos coloca é que todos estamos e viemos para esta encarnação com um propósito. E nós devemos buscar viver esse propósito. Então, o que ele nos orienta, dentre os vários tópicos que já foram colocados, é que, e como já foi dito também, nós estamos aqui e vamos nos encontrar com diferentes pessoas, diferentes espíritos que estão encarnando conosco, e devemos aceitar esta posição, mas ele nos coloca ou ele nos mostra que nas situações mais adversas, sempre nós estamos protegidos. Nós temos sim uma legião de irmãos que estão nos assistindo. Mas, como foi dito também, para que nós possamos ter esta ajuda, para que nós possamos receber esta ajuda, esta orientação, esta força tão necessária que nos dias mais difíceis, muitas vezes, a gente acaba baqueando mesmo, né? A gente perde energia. Nós temos que estar abertos para receber essa ajuda. Então, não adianta nós pedirmos, se nós não estivermos, nós não nos abrirmos para receber esta sementinha, como ele coloca aqui para a gente. Esta ajuda virá, e sempre vem, mas nós temos que estar abertos para receber este auxílio, esta ajuda que nós buscamos. E, além disso, a questão de nós agradecermos, né, ou lembrarmos de agradecer também, porque nós lembramos sempre em pedir ajuda em outros momentos difíceis, mas nós não lembramos de agradecer quando que essa ajuda vem para a gente e esse momento difícil passa. Quando nós temos tarefas complicadas para fazer e muitas vezes nós pedimos auxílio para que aquela tarefa possa ser cumprida, mas nós geralmente esquecemos de, ao término da tarefa, agradecer a ajuda que nos foi dada. Então, a posição, como o texto nos coloca, a posição do homem no mundo, nos coloca que nós temos as nossas obrigações, nós temos que nos situar naquilo para o qual nós viemos. E nós temos sempre que estar conectado para que esta conexão possa nos trazer a ajuda, o auxílio, o benefício, aquilo que nos couber, aquilo que nós merecermos. Olha só como que são ferramentas extremamente importantes, né? A lição ela já começa dizendo: sedes perfeitos. Do momento em que a gente é concebido e a gente vem para esse plano, para encarnar, Deus já coloca essa missão para cada um desses espíritos que vão encarnar, e Ele já pede para que a gente seja perfeito desde esse momento da concepção. E a grande maioria das situações que acontecem ao longo da vida, ela pede essa perfeição e ela pede que a gente se religue à criação, mostrando para a gente que a gente tem um norte. E muitas vezes a gente se esquece desse norte. A gente esquece que existe um caminho e que existe alguém maior e que esse alguém está lá para poder orientar a nossa jornada e para poder dar todos os auxílios que são necessários. Estar no mundo é uma tarefa bastante complexa.
do momento em que você abre o seu olho de manhã até o momento em que você retorna para sua casa, depois de todas as suas tarefas, depois de todos os seus agradecimentos, se passam várias situações. E eu acho que uma das coisas mais importantes que se deve ter desde esses principais momentos, né, do dia é exatamente esse: acordar agradecendo, agradecer pela possibilidade realmente dessas tarefas, como foi dito aqui, né, pelos auxílios que são tantos, porque não é só a tarefa, é a jornada, é ir até essa tarefa, poder concluir ela com leveza, com habilidades que nos são concedidas, e no final retornar com o dia e com a missão cumprida. Então, sedes perfeitos do momento em que você abre o olho ao momento que você fecha o olho. Eu acho que é uma das grandes e maiores lições que eu extraio desse texto hoje, além de tudo aquilo que a gente continua aprendendo com o Evangelho em todos os outros textos que a gente tem todos os dias. Bom, nesse texto de hoje, o que me remeteu foi: somos uma pedra bruta sendo lapidada. E nessa lapidação, é claro que nesse mundo, nessa situação que nos encontramos, temos muitas dificuldades, passamos por muitos problemas que a própria vida nos traz. Só que a melhor maneira que a gente tem de passar por essa lapidação e chegarmos a uma joia perfeita é passar por isso sempre tendo em mente os ensinamentos de Deus. Estarmos sempre com o pensamento, por maior que sejam as dificuldades, termos ele como um norte, porque é isso que vai fazer com que a gente passe por isso por uma maneira muito mais fácil. Então, em todos os momentos, da hora que a gente acorda, como a gente já disse aqui, até o momento que a gente vá realmente deitar, ter sempre o pensamento elevado no Altíssimo, nos ensinamentos dele, e passando por isso da melhor maneira que a gente possa por aquele momento. Porque nós estamos aqui para sermos lapidados. Quando eu vejo aqui que ganharemos uma herança, né, com esse intuito de receber essa herança eu acredito que seja justamente isso, essa lapidação do espírito para a gente galgar alguma coisa melhor. Então, todos os momentos, lembrar sempre de que a gente tem uma proteção divina, que a gente tem espíritos aos nossos lados, para que a gente possa passar por isso da melhor maneira possível. E eles certamente estarão nos auxiliando para que a gente alcance esse objetivo. É o que eu tenho dessa lição de hoje. Muito bom. Tudo o que foi falado, né? Serve para a gente aprender e crescer bastante. Vamos então agora para as nossas vibrações. Então vamos todos, neste momento, nos unir em pensamento. Vamos nos elevar ao plano maior. Num clima de paz, sentindo estas vibrações de amor que o ambiente nos proporciona. Vamos nos dar as mãos com nossos queridos amigos, nossos anjos protetores, que com certeza estão ao nosso lado. E a esta equipe bendita do Evangelho, sempre presente e numa corrente fraterna. Nós vamos ver a presença de Jesus à nossa frente, irradiando
muita luz. Luz que se espalha e que preenche todo o ambiente onde nos encontramos. Nos aconchegando. Vamos sentir esta luz e toda esta energia adentrando o nosso ser. Nos dando a força, o equilíbrio, a paz interior. E vamos imaginar esta luz percorrendo todo o espaço de nosso lar, adentrando a cada canto, a cada cômodo. E vamos caminhar com esta luz, que vai se espalhando ao redor de todos nós, atingindo a toda a nossa vizinhança. Esta luz adentrando a todos os lares, levando paz, equilíbrio, harmonia, união, acalmando os corações. E com esta luz vamos continuar imaginando ela se espalhando por toda a nossa cidade, como uma onda gigantesca, caminhando por todas as ruas, se espalhando cada vez mais, envolvendo ao nosso querido Brasil. Que esta onda de paz, de amor, possa, Senhor, chegar aonde houver um necessitado. E principalmente chegar àqueles que detêm o poder de mudar a situação que nos encontramos, situação de carência, muitas vezes de dor. Que eles sejam envolvidos e trazidos à consciência da utilidade do papel que lhes foi confiado. Que a tua paz, Jesus, possa chegar a todos. E voltando para nosso lar, nós só podemos agradecer a oportunidade que nos foi dada de estar neste momento junto a Ti. Gratidão, Mestre querido. Gratidão. Vamos agora então à nossa prece final. Gratos por mais esta lição, por esses abençoados espíritos protetores que estiveram conosco nesta noite. Que possamos nós sair daqui com a força renovada e com o espírito de ser cada dia um pouco mais perfeito. Que nos esforcemos para alcançar esta meta. Que a graça de Deus possa estar em nossa casa, em volta de nós, caminhando conosco todos os dias. E com a prece de Cáritas
encerramos essa noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Terminamos então aqui mais um Evangelho, esse momento muito gostoso. Esperamos que todos tenham aí sentido essas vibrações de amor, de carinho que a Rádio Fraternal passa a cada um. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o conteúdo, acessem o conteúdo da rádio, sigam a Rádio Fraternal em todas as mídias sociais e estejam conosco na próxima semana para que a gente possa continuar este movimento de amor que o mundo tanto necessita. Que esta paz caminhe conosco durante toda esta semana. Muito obrigada por sua presença e até a próxima. Um grande abraço. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.